Boa tarde a todos. Meu nome é Raquel Desidério Souto. Estamos aqui hoje para apresentar o trabalho Mapa Dinâmico com OpenStreetMap e Biblioteca Leaflet. Projetei minha tela. Venho falar hoje com vocês sobre a geração de mapas dinâmicos na internet com auxílio da base cartográfica OpenStreetMap e biblioteca JavaScript Leaflet. Esse trabalho é uma iniciativa em que colabora a professora doutora Daniele Pereira Sintra e a Luciana Borges de Oliveira, que é licenciada em Geografia pela UF. Esse mapa é uma iniciativa do Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável e o Atlas Socioeconômico Norte Fluminense, um projeto mantido pela UF Campus, coordenado pela professora Daniele. Bom, eu vou mostrar a vocês na apresentação de hoje como montar minimamente um mapa dinâmico na internet usando esses dois recursos, a base cartográfica OpenStreetMap e a biblioteca Leaflet. O mapa é disponibilizado no endereço http://covid19.atlasnf.ivides.org. Eu vou pedir à organização do evento para colocar esse link ou nos comentários do YouTube. Muito obrigada. Bom, os arquivos fonte desse mapa também podem ser encontrados no meu GitHub, github.org/Raquel Desidério tudo junto, github.com, desculpe, /Raquel Desidério tudo junto. O objetivo dessa aplicação é proporcionar uma plataforma para consulta de dados na internet, permitindo o acesso aos dados independente de sistema operacional ou equipamento. Porque no caso em questão, que é a emergência por Covid-19, nós consideramos importante disponibilizar também esses dados desse modo para aumentar o acesso das pessoas às informações. Os recursos, como eu já falei, utilizados foram a base colaborativa OpenStreetMap, ela é encontrada no website do OpenStreetMap, vou pedir também para a organização compartilhar o link que eu deixei, e a biblioteca JavaScript de código aberto Leaflet, que confere não apenas aspectos visuais ao mapa, como também vou mostrar adiante, ela também interfere na performance do mapa. Ela possui um diferencial de ser compatível com dispositivos móveis. Então, essa biblioteca Leaflet ela tem sido muito utilizada nessa conjugação OpenStreetMap, Leaflet, ou em outras conjugações de outras bases cartográficas com ela, para justamente fazer essas aplicações cartográficas de web mapping que podem ser acessadas pelo dispositivo portátil, smartphone, tablet, etc. Bom, a biblioteca está disponível no site https://leafletjs.com. Depois da apresentação, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E ela é fundamental para que o mapa tenha dinamismo, ou seja, fundamental para que ao clicar nos ícones ou clicar nas áreas, nos polígonos, as pessoas tenham acesso dinamicamente às informações que estão na base do mapa. Ela é fundamental para esse dinamismo. Por exemplo, há dois recursos, que é o pop-up e o tooltip. O pop-up, ao clicar no polígono, a pessoa vai ter acesso ao rótulo do polígono com os dados. E o outro recurso é o tooltip, que é passar o mouse por cima. Passando o mouse por cima dos polígonos, elas terão acesso aos rótulos com os dados. Aqui também é uma tela com os recursos oferecidos por essa biblioteca Leaflet, como eu falei anteriormente, tem recursos, funções, classes que não são apenas relacionadas ao aspecto visual do mapa, né, a aparência do mapa, as cores e tamanho de ícone, determinadas legendas, como você quer a legenda ou não, se você quer uma legenda com mais classes ou menos classes, tudo dá para controlar com o Leaflet. Além disso, ela possui outras funções que dizem respeito mais à performance da aplicação. Então, ela tem de funções de hardware, de aceleração de hardware, por exemplo, e também funções relacionadas ao suporte do navegador para a aplicação. Então,
tem suporte para os desktops principais, navegadores principais desktop, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer Edge. E também tem suporte para browsers mobile, então Safari para iOS, Android browser para smartphone, Chrome também para mobile, Firefox para mobile, como eu falei. É uma biblioteca muito versátil e que oferece esse suporte para dispositivos embarcados. Aqui, melhor mostrando o OpenStreetMap. O OpenStreetMap é uma base cartográfica colaborativa, como eu falei. O usuário cria uma conta lá e ele pode adicionar informações a essa base. No caso da nossa aplicação, o que nós fazemos é indicar na seção do HTML que eu vou mostrar mais na frente, indicar na seção do HTML qual é a base que eu estou usando que é compatível com o OpenStreetMap. E eu vou mostrar mais adiante. Então, pessoal, qualquer base que seja compatível com o OpenStreetMap, ou, no nosso caso, né, ou outras bases de outras bases cartográficas que estão disponíveis na internet para serem usadas nessas aplicações, podem ser utilizadas com esse script que a gente trabalhou. Bom, além disso, eu preciso dizer que tem um repositório de bases cartográficas que são compatíveis com o OpenStreetMap, que é o OpenMapTiles. São vários tipos de bases, a depender da aplicação que você quer fazer. Eu vou mostrar também um pouquinho depois dos slides. A depender da aplicação que você quer fazer, você pode usar uma ou outra base. Tem esse aspecto versátil. Aqui, entrando nos elementos básicos do mapa, como eu falei, o objetivo da minha apresentação hoje é mostrar a vocês como se faz minimamente um mapa dinâmico utilizando esses dois recursos, OpenStreetMap e Leaflet. Vou mostrar os elementos básicos do mapa. São aqueles elementos que fornecem a base necessária para a geração do mapa online, ainda sem os dados e sem outros detalhes que são acrescentados por cima dessa camada base. Assim, na seção head do arquivo HTML, no cabeçalho, né? O head é o cabeçalho do HTML, é necessário indicar onde está a folha de estilo do leaflet. Aqui eu copio o endereço para vocês na apresentação, vocês podem usar esse endereço. E esse endereço, de onde eu peguei? Peguei do próprio site do leaflet. Lá tem todos os repositórios de nuvem onde vocês podem pegar os endereços para utilizar no seu script. Além desse arquivo da folha de estilo, que está lá na nuvem do leaflet, eu também utilizei a classe, né, a própria classe Leaflet JavaScript, e também para essa aplicação foi muito importante utilizar uma classe JavaScript chamada leaflet.shapefile, que foi desenvolvida por um programador, vou falar sobre ela mais adiante. Além desses elementos do head, né, que são a folha de estilo e os scripts de JavaScript que você vai querer usar na sua aplicação, é necessário incluir uma div no body do HTML e indicando um identificador para ela. No nosso caso, a gente usou o identificador map. Ainda nos elementos básicos, é necessário criar uma base, né? A camada base do seu mapa, que nesse caso é a base layer, é necessário ser criada uma variável chamada camada base. No nosso caso, a gente chamou assim, pode ser qualquer nome que você quiser. Você cria uma variável, atribui um nome e vai usar uma função chamada LTileLayer para indicar a base cartográfica que está sendo usada o OpenStreetMap, no caso da gente, mas poderia ser outras, e indicar os créditos. Então, colocando essa linha no seu script, no seu programa, você consegue que seja indicada, seja feita a referência ao crédito do OpenStreetMap. Além disso, tem que ser criada uma variável mapa que será, então, o nosso mapa que vai estar em cima dessa base cartográfica do OpenStreetMap. Então, aqui, pessoal, é importante salientar que são duas variáveis. Uma variável é a camada base, que é a camada do OpenStreetMap, e a outra variável é a variável mapa, que é o nosso mapa dinâmico em si. O mapa dinâmico em si, a variável que foi atribuída, a gente faz isso com a função l.map do leaflet.
Além dos aspectos básicos que eu mostrei para você, é importante mostrar também quais foram as principais funções que nós utilizamos nessa aplicação, para depois, quando vocês forem consultar lá o script que está no GitHub, poder entender o que estava escrito lá. Bom, como eu falei anteriormente, a gente usou uma função que no nosso caso foi muito importante, que é o leaflet shapefile. Essa classe ela foi disponibilizada pelo Calvin Metcalf no GitHub dele. O que que essa classe faz? Ela, a partir de um arquivo shapefile que tem dentro dele um arquivo DBase onde estão os dados, essa classe pega os dados que estão nesse arquivo DBase dentro do shapefile e transfere para uma matriz no seu código. Então, todos aqueles dados que estavam na tabela DBase dentro do shapefile passam então a compor uma variável do tipo matriz, em que os valores vão estar agora armazenados lá e vão poder ser usados no restante do script. Ainda nas principais funções utilizadas, é importante falar sobre as funções que controlam as camadas. Quando você tem um mapa online, por vezes é oferecido ao usuário, por vezes não, mas por vezes é oferecido ao usuário um controle de camadas, ou seja, mudando o controle, mudando a opção no controle, você muda as informações do mapa. Isso também é o dinamismo dessa aplicação. Então, no caso, a gente trabalhou com 3 camadas, além da camada base que eu já falei, foram 3 camadas de informação, que no geoprocessamento é chamado de planos de informação. No nosso caso da aplicação do Covid nas regiões, nas mesorregiões norte e noroeste fluminense do Rio de Janeiro, nós usamos a camada infraestrutura, a camada casos positivos ativos de Covid e a camada casos confirmados de Covid. Então, escolhendo uma dessas 3 camadas, o usuário ele vai ter acesso a determinados grupos de dados ao interagir com o mapa. Fazendo a distinção aqui em inglês, porque muitas vezes é usado o termo em inglês, conforme eu falei, o mapa base, aquele nosso mapa que a gente criou com a função LMAP, ele é chamado de Base Layer. Já os planos de informação, que são as camadas com os dados, são chamados em inglês de overlays. Então, muitas vezes vocês vão ler publicações em geoprocessamento e vão se deparar, né, com essas expressões, é bom deixar claro. Além disso, é importante falar sobre a função que atribui um marcador ao mapa. Ou seja, com a função LMarker, a gente consegue posicionar um marcador no nosso mapa em determinada coordenada geográfica. A função LIcon vai atribuir determinados aspectos ao ícone, ou seja, qual a figurinha que eu quero usar no ícone? Qual o tamanho desse ícone? Ele vai ser pequenininho, vai ser maior? Eu posso usar sombra ou não. Então, dentro do LIcon, há uma série também de atributos que podem ser indicados personalizando, né, esse ícone. E a função LMarker, no caso, é só para posicionar o ícone. Então, com o LMarker é posicionado o ícone com as coordenadas dele no mapa e junto a ele é oferecido uma etiqueta, né, um rótulo de dados. Ou seja, esse ícone que foi colocado no mapa, a pessoa ao clicar nele vai ter acesso ao rótulo de dados. Então, isso tudo é feito com o LMarker. E o L-ícone, a diferença é que com o L-ícone você só cuida do aspecto dele, né, do marcador. Não do posicionamento dele ou da interação dele. Isso você faz com o L-marker. Esse daqui é o aspecto inicial do mapa, já com você clicando na camada de infraestrutura de saúde. Eu vou mostrar mais adiante como ele funciona. Aqui vocês podem ver do lado esquerdo a legenda. Esses municípios já estão classificados de acordo com essa legenda em relação ao número de casos positivos ativos de Covid-19. Esse rótulo aqui na frente, no centro da imagem, é para vocês verem como é o aspecto do rótulo que nós programamos naquele script que está lá disponibilizado. Então, aqui é o rótulo quando a pessoa clica no município, tendo escolhido a camada de informações infraestrutura de saúde. E aqui embaixo está o mapa base. Eu vou mostrar lá a interação. Se você desmarcar o mapa base, todo aquele mapa do OpenStreetMap ele some. Ele só vai manter na tela o mapa que nós programamos, personalizado.
Bom, eu espero que rapidamente eu tenha mostrado mais ou menos quais são as funções que nós utilizamos. Como eu falei, nós deixamos os scripts, né? Obviamente, retiradas as partes que dizem respeito à aplicação exatamente do Atlas, nós deixamos o esqueleto do script lá no meu GitHub. Então, se entrar em github.com/, Raquel Desidério, tudo junto, tem lá o esqueleto dos arquivos. Bom, vou mostrar agora como ele interage. Como é a interação com ele. Esperar carregar o navegador. Tentar mostrar rapidamente para ainda sobrar pelo menos 5 minutos para a gente responder algumas perguntas. Essa aqui é a página do mapa dinâmico. Eu queria esclarecer que hoje a gente teve um problema lá com o provedor de página web, né, onde estão hospedadas as nossas páginas, mas felizmente eu mantive o mapa dinâmico em outra pasta que não estava apresentando problema. E agora eu posso mostrar para vocês. Essa daqui é a página, né, do projeto, é o mapa dinâmico com essas camadas que eu mostrei, infraestrutura de saúde, casos positivos ativos e casos confirmados. Aqui vocês veem o desenho dos ícones, está vendo? A gente criou um ícone para hospitais, um ícone para centros de triagem e um outro ícone que se refere aos hospitais que têm centros de triagem. Porque é necessário dizer que, dependendo do nível de zoom, a gente encontrou esse problema. Dependendo do nível de zoom, os ícones estavam se superpondo. Então, se tivesse um hospital com a coordenada geográfica e um outro centro de triagem também com uma coordenada geográfica igual, os ícones são superpostos, não adianta. Então, a gente criou um terceiro ícone para mostrar os hospitais com centros de triagem. Aqui são os créditos, né, do trabalho, que eu já falei lá no início. Aqui é o visual do mapa, tá vendo? Quando a gente carrega o mapa, esse aqui da direita é o controle de camadas. Quando a gente carrega o mapa, ele já está selecionado na camada casos positivos ativos de Covid-19. Então, a pessoa entrando inicialmente, ela já tem uma classificação dos municípios de acordo com o número de casos de Covid-19 positivos ativos. E aí, ao passar o mouse pelos municípios, abre o rótulozinho deles. Tá vendo? Vou dar um zoom aqui. Campos, Quissamã, São João da Barra. Se eu mudar a camada aqui, ó, infraestrutura de saúde, aí continua a classificação dos municípios, só que ao clicar no município, o usuário acessa a ficha, né, em relação à infraestrutura de saúde. Então, tem todas as informações a respeito dos aparelhos de saúde e dos profissionais de saúde que estão disponíveis naquele município para tratar especificamente de Covid. Então, tem aqui descrito toda a parte do território, né? O geocódigo IBGE, qual é a população, qual é a área territorial, densidade demográfica, e aí vem os dados da infraestrutura, hospitais, centros de triagem, médicos, enfermeiras, etc. Mudando a camada para outra, para casos confirmados, da mesma maneira, passando o mouse por cima dos municípios, a pessoa vai ter acesso à ficha do município mais o valor dos casos confirmados e óbitos. E aqui, ó, se vocês clicarem no ícone, tá vendo? Eu cliquei no ícone em Italva, o município do Rio de Janeiro. Aqui já aparece, tá vendo o rótulo com o endereço completo, com CEP. Então a pessoa também, o usuário comum que ele entra, né, está procurando informações sobre rede de atendimento de Covid, rede pública de atendimento para Covid, nessas mesorregiões, norte, noroeste fluminense, do Rio de Janeiro. Eles entram aqui na nossa página e já têm acesso a todos os endereços de hospitais, centros de triagem, os hospitais que estão trabalhando junto a centros de triagem, e aí tem acesso ao endereço, podem se dirigir à unidade de saúde. Aqui eu quero mostrar rapidamente também, ó, se eu desmarcar esse controle aqui, mapa base, tá vendo? Aí some o mapa do OpenStreetMap, tá vendo? Bom, essa é a carinha dele, tem o controle do zoom aqui também.
Ele aparece, esse mapa ele carrega tanto, como eu falei, o leaflet ele é feito específico para dispositivos embarcados. Então, ele funciona tanto para smartphones, laptops, tablets, como acessar de um computador, né? Um desktop. Eu ainda tenho um minuto, vou só mostrar aqui para vocês o OpenMap Tiles, que eu acho que dos links que eu separei, esse daqui é o mais interessante. Então, aqui vocês entram no OpenMap Tiles. Tem uma série de recursos, entendeu? Downloads de vetores para OpenStreetMap. Tá vendo? Ele é credenciado junto a uma série de empresas, né, de grande envergadura, como Amazon, Bosch, Carto, IBM, Planet Siemens. Então, entrando aqui, pessoal, dá uma explorada lá no openmaptiles.org e também na biblioteca Leaflet, ó, leafletjs.com. Aqui também vocês entram, tem tutoriais, documentos, tem a área do download, em que vocês podem baixar a versão, utilizar. Aqui também tem os repositórios na área de download das bases deles que estão nas nuvens, porque vocês podem usar tanto uma base cartográfica que está na nuvem, né, um script JavaScript que está na nuvem, quanto você pode baixar o script e colocar no seu servidor. Bom, eu vou parar o screen aqui, e aí se tiver alguma pergunta que eu possa mostrar mais alguma coisa no navegador, eu compartilho de novo a minha tela, né, para poder aproveitar esses 5 minutos. Caso alguém tenha alguma pergunta, eu posso abrir o navegador de novo e mostrar alguma coisa que vocês queiram saber. Muito obrigada. Bom, se não tem perguntas, eu vou pedir o seguinte: se aparecer alguma pergunta, aí a organização encaminha lá para o meu e-mail. Então, vou compartilhar de novo a tela rapidinho. Estou pedindo aí para. Obrigada. Eu vou mostrar mais um pouco do que eu ia mostrar e eu parei para poder responder pergunta. Como não tem, a gente mostra mais um pouco aqui. Bom, aqui como eu estava falando, é o site do openmaptiles.org. Todos esses endereços estão na apresentação que foi disponibilizada. Aqui é a página do Leaflet com todos os recursos, tem tutoriais, tem documentos, tem área de download, plugins, blog. Então, tem toda uma série de recursos que o programador em início, né, quem vai começar a trabalhar com isso, tem também umas atividades aqui que são bem fáceis, sabe, para vocês começarem. E pegando aquele roteiro que eu deixei, tanto na apresentação quanto lá nos scripts que estão no meu GitHub, eu acho que tranquilamente vocês podem fazer adaptação e usar para suas próprias aplicações. Quero mostrar também aqui, é o GitHub do Calvin, esse aqui é o Calvin Metcalf. No GitHub dele que está a classe que ele desenvolveu, que é a Leaflet Shapefile. Então aqui, entrando no GitHub dele, vocês têm acesso a todos os arquivos, tá vendo? No caso aqui da aplicação, a gente só usou o shp.js e o leaflet.shapefile.js especificamente. Os outros arquivos a gente não utilizou, porque os outros arquivos dizem respeito também a aparências e a gente já estava usando as funções JavaScript do Leaflet, né, para dar aparência ao mapa. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, é o site do OpenStreetMap, tá vendo? Clicando aqui em começar a mapear, vocês vão criar um registro para vocês e já pode começar a usar a base. Vou parar o compartilhamento. Falei um pouco rápido, pessoal, mas é como eu disse, se vocês tiverem interesse, entrem lá na programação do Latinoé, que vai ser disponibilizado o material. Esse trabalho, ele também participa do Latin Science, esse trabalho nosso. Então, amanhã ele vai ser apresentado às 4 da tarde também no Latin Science, vai ter apresentação oral do trabalho. E aí, nesse material do Latin Science que nós disponibilizamos, tem tanto o artigo quanto o vídeo, que vai ficar no YouTube. Então, vendo o vídeo e seguindo o artigo e consultando todos esses sites que eu mostrei para vocês, eu acho que vocês conseguem sim fazer uma adaptação
e usar nas suas próprias aplicações. Obviamente, o que eu mostrei aqui é assim muito pouco do que o Leaflet consegue fazer por nós. Então, eu recomendo sim que vocês entrem lá, deem uma olhada nas outras funções, porque tem muitas funções de interação, né, que normalmente são funções que a gente usa em JavaScript para dar dinamismo ao mapa. Muito obrigada à organização do evento, especialmente as pessoas que me acompanharam mais de perto até aqui. Muito obrigada à UF Campus, na pessoa da professora Daniele Pereira Sintra e Luciana também, que me acompanham nessa iniciativa. Obrigada também ao Laboratório de Cartografia, onde eu faço meu pós-doutorado, na pessoa do professor Paulo Márcio Leal de Menezes e Manuel do Corto Fernandes. Muito obrigada a todos que me assistiram até agora e eu fico à disposição, né, depois para um contato, se vocês precisarem. Eu e as demais colegas que estão na iniciativa. É só mandar um e-mail para a gente que a gente ajuda se tiver alguma dificuldade. Muito obrigada, gente. Parabéns pelo evento. Muito obrigada.